Sou da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Quero agradecer aqui a igreja, esteve orando aí por mim, aí passei pela luta de novo aí, que é lindo. Temos por lutas passadas, muitas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis, né? É luta, é uma atrás da outra, aí, mas estamos aqui, 4 quilos mais magro, tá vendo aí, você quer emagrecer rápido, depois você me pergunta como. Deixa eu falar aí, meu, luta. Mas Deus seja louvado, porque o Senhor usou anjos aí, pessoas, foram instrumento de Deus aí para orar pela minha vida. Estou aí, estamos aí, gente. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Nós estamos falando sobre mudança aqui. O tema anual é o teu reino, teu é o reino. Nós temos falado aqui na igreja sobre essa importância de vivermos o reino de Deus, essa mensagem que Jesus Cristo trouxe como ênfase no seu ministério, o reino de Deus, ou em Mateus vai falar o reino dos céus, e como a ênfase que Jesus traz, aí aqui que nós vamos acabar de ler, aqui que nós vamos ler daqui a pouco, quando você abre a sua Bíblia aí, vamos ver que Jesus traz uma primeira palavra para entrar no reino, que está aí, ó, Mateus 4, versículo 17. 4, 17, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a primeira palavra que Jesus diz quando ele abre ali o seu ministério. Daí por diante, quando Jesus começou o ministério, a primeira palavra dele foi: arrependei-vos, porque vocês precisam entrar no reino do céu. O reino do céu está aí, está próximo, e sem arrependimento, vai ficar difícil. E nós estamos trabalhando aqui durante esse mês de janeiro. Você talvez não teve, se você não teve a oportunidade de acompanhar alguns estudos, está aí no nosso YouTube, aí, inscreva-se no nosso canal, não esqueça de deixar aí um like aí, né, assinar lá o sininho, para você ficar recebendo as, né, e vai lá e vê as mensagens anteriores, que a gente está falando aí sobre mudança, porque a palavra arrependimento no Antigo Testamento traz essa conotação, que em hebraico quer dizer nachan, e no Novo Testamento a palavra quer dizer metanoia, que quer dizer mudança também, mudança de mente. Então nós temos falado aqui durante todos esses estudos, e temos tido como base esse livro aqui, Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho, de Richard Robert, é um livro excelente, que eu indico a você a leitura. Ele traz aqui alguns princípios, e nós vamos conversando aqui sobre esses princípios, e hoje nós vamos ver aqui, o nosso desafio pensar aqui, por que as pessoas não mudam? Já vimos que a ideia da mudança e do arrependimento em que Jesus traz, claro, é óbvio, é você mudar aquilo que não presta, aquilo que não está dando certo, aquilo que está te levando para a dor, para o fracasso, para a perda. Então, é mudar aquilo que não está dando certo, né? Jesus, ele traz essa ideia para o povo de Israel, o judeu, que vinha numa pegada lá que não estava dando certo. E aí, então, Deus manda o Messias, e o Messias começa o ministério, e fala assim: olha, vamos começar o reino aqui, vamos ajeitar essa bagunça que está aqui em Israel, então vamos começar da forma direita, esquece isso aí que vocês estão fazendo de errado aí, e eu vou passar para vocês uma outra história, porque vocês não estão bem. Então, é a mesma coisa para a gente hoje. Queremos mudança na nossa vida, queremos iniciar o ano de 2022, com uma série de mudanças, aquilo que a gente faz, um monte de promessa no dia 31. E as coisas às vezes não acontecem, por quê? Nós estamos vendo aqui durante essa série, e hoje, especificamente, nós vamos pensar aqui, já pensamos arrependimento no Antigo Testamento, já pensamos arrependimento no Novo Testamento, e hoje nós vamos ver alguns mitos de mudança. Existem algumas formas de pensar que são mitológicas no sentido de falsos, né? Nesse sentido a palavra mito, de que não é necessariamente algo verdadeiro.
E algumas pessoas acreditam nessas mentiras e acreditam que estão se arrependendo e acreditam que estão mudando, acreditam que estão mudando a mente e, na verdade, não estão, porque é aquele princípio de Einstein lá que a gente conhece, e você está fazendo todas as vezes as mesmas coisas, obviamente você vai colher os mesmos resultados. Então, por que a vida não mudou? Porque você não mudou a sua vida, simplesmente assim. E é isso que nós estamos batendo aqui, e é uma palavra que Jesus bateu com muita força, é uma palavra que João Batista bateu com muita força, nós vimos isso semana passada, é uma palavra que Pedro, que Paulo, que os apóstolos, o Antigo Testamento, os pais da igreja falaram, pregaram. E por que hoje não se fala mais em arrependimento? Por que hoje não se fala mais em mudança? O vem como está e permaneça. Porque hoje as pessoas não pode se mais falar de pecado dos púlpitos, porque as pessoas ficam constrangidas. Mas aí vamos continuar fazendo as mesmas coisas e colhendo os mesmos frutos. Então, a ideia aqui é mudar, você mudar a sua vida em 2022, através desses princípios. Quais são os primeiros mitos que nós vamos pensar aqui sobre a mudança e sobre o arrependimento? Por que o arrependimento não acontece na vida de muitos? Porque alguns acreditam, o primeiro mito que o autor traz, e que eu queria pensar com você aqui nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, você que vai passar essa mensagem para alguém, esse link aí para alguém, a primeira coisa é pensar ou confundir arrependimento com tristeza. As pessoas acham, eu fiz aquela coisa lá e deu errado, me trouxe sofrimento, eu pequei lá, sei lá, eu menti, eu adulterei, eu roubei, isso me trouxe uma tristeza depois que aconteceu, então eu estou arrependido, eu estou até chorando. Calma, espera aí, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa está triste, não necessariamente porque ela quer mudar, mas talvez porque ela, naquele ato que ela cometeu de erro, ela perdeu alguma coisa. Naquela mentira, ela foi flagrada e alguém viu que ela mentiu, e ela foi pega na mentira ali, e diante daquela situação, ela começou a chorar, né? É comum, as pessoas quando são, como é que fala, né? Você, flagrante, aí pegou o camarada ali, né, no adultério, foi preso, aí chora, né? Tá na igreja, tem um policial aqui, está falando, quando é preso, né, Neto, chora, peraí, negão, está chorando por quê? Está chorando porque tu está arrependido, ou tu está chorando porque tu foi preso? Ótima ilustração. E isso, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, com muita sinceridade, a gente na liderança, como pastor, líderes, a gente aconselha muitas pessoas, que às vezes vêm em prantos, e aí você olha assim, num olhar, veja bem, eu não estou aqui, a ideia não é julgar ninguém, viu? Você não tem como mensurar o que está no coração do outro, não é essa a ideia. A pessoa pode estar chorando com sinceridade e estar arrependida mesmo, e aí é ela e Deus, mas você perder a ingenuidade de achar porque o outro chorou, você se arrependeu. Não é a mesma coisa, é isso que o autor está trazendo aqui, e é isso que às vezes a gente é enganado, porque tem uma turma aí, meu irmão, que pode ir para Hollywood, cara. Olha, tem uma turma aí que Tarcísio Meira, falecido lá, fica no chinelo, porque o cara chora assim, pode dar Oscar, o cara, sabe, é um choro tão convincente, né? Aí passa 2, 3 dias, tá lá, solta o humilhante, né? Pô, você chorou, pode ir embora para casa, né? No outro dia ele está lá roubando de novo, né? Então, gente, eu estou generalizando aqui para dar ênfase, né? Você quando quer vender um produto, você, né, dá aquela, é claro que a pessoa chora, às vezes está arrependida, mas a gente precisa às vezes perder essa ingenuidade. A gente olha uma situação, a pessoa se confessa, fala, eu atendi uma vez um jovem, Mayra, chegou chorando,
lá na psicologia. Aí, o que foi, minha namorada, tal, me deixou, não, ela traiu a namorada mandou ele pegar rumo, né? E ele chorava igual uma criança, chorava, pastor. Assim, está arrependido, rapaz? Eu quero ela de volta. É o maior barato ser humano, né, cara? Ele chora. Né? Assim, para encurtar a história, você sabe o final da história, não arrependeu nada. Ele estava chorando porque perdeu a namorada, porque a namorada deu um chute nele. Aí estava chorando, humilhante. Então, a gente precisa perder essa ingenuidade, às vezes. Não é para você ficar aí duvidando do arrependimento do outro, não é isso. Mas também você não ficar entrando em furada. Às vezes, você acha, não, agora ele está bonzinho, né? Agora está... O arrependimento, e isso é você parar e pensar para dentro de você mesmo, essa avaliação que você deve fazer, porque às vezes a gente fica triste, a gente erra, fica triste, chora, oh Deus, não quero fazer mais isso, aí vai e faz de novo, né? Aí faz de novo. Que arrependimento é esse? Que mudança de vida é essa? Não tem mudança nenhuma, você só primeiro ficou triste porque você perdeu alguma coisa, ou então está com medo, ou porque alguém descobriu, aí você chora. Então, não confunda tristeza, choro com arrependimento. É a primeira coisa, que é a primeira lição aqui, que é o primeiro mito que você precisa tirar aí da sua cabeça, principalmente quando for com você mesmo, uma avaliação na sua vida. O outro, você vai se servir aí como um alerta. Segundo mito que o autor traz aqui, que é interessante a gente pensar, que é um mito que é muito parecido com o primeiro, que é o mito da autopreservação. As pessoas confundem a autopreservação com arrependimento, com mudança. Eu preciso me preservar diante de um erro que aconteceu, e aí eu mudo, eu me arrependo. Será mesmo que o que está por trás é o mesmo desejo de mudança, a mudança de mente, a metanoia mesmo, que a Bíblia traz, o pesar de um desejo de você estava indo para uma direção e agora você vai para outra direção, a conversão verdadeira? Ou será que é porque você quer se preservar? Olha, se isso acontecer, eu vou perder meu emprego. Aí ele se arrepende, né? Se acontecer, eu vou... Sim. Gente, eu estou generalizando aqui, pelo amor de Deus, tem gente que se converte mesmo, tem gente que muda mesmo. Tem gente que está lá no beiro da morte, está lá na UTI, lá, né? Aí se arrepende dos pecados, né? Uma maravilha. É um negócio para se converter, aí Jesus cura. Daqui a pouco o camarada, cadê o camarada? Eu tenho uma experiência pessoal, assim, foi muito pesado na minha vida. Foi um camarada que teve AIDS, um amigo meu lá no Rio de Janeiro, na época daquela AIDS, lá em 1990, alguma coisa, época né, ele teve AIDS, ele era viciado em drogas, aquela coisa toda, pegou AIDS, foi curado ele, Deus se testemunho para mim. Olha, o bicho era muito doido, assim, cheio de tatuagem, tudo doido, né, um cara doidão. E de repente ele entra na loja em que eu trabalhava, eu conhecia ele da época da doideira, lá de trás, né? E ele de repente chega lá com a roupa de crente, sim, sou crente agora, Jesus me curou da AIDS, né? Glória a Deus, poxa, que maravilha, Jesus faz isso mesmo. Mas, irmão, demorou muito, cara, demorou muito. Meu amigão lá foi para a bagaceira de novo. Então, às vezes, as pessoas tomam uns procedimentos assim na vida e falam assim, eu estou arrependido, eu vou mudar de vida, mas é para se preservar, é para conseguir a salvação, é para conseguir a cura, é para conseguir o emprego, é para não perder para a namorada, alguma coisa desse tipo. Aí ele se arrepende. Então, são os arrependimentos que, na verdade, a pessoa está se preservando de uma situação, de uma vergonha, de uma dor, de uma morte, de uma saúde, e aí ele entra para aquela linha da mudança. Você provavelmente conhece alguém que já passou por isso,
e que, infelizmente, meus irmãos, Jesus disse que é muito lobo aí, ele diz, né, olha, tem muito lobo aí com pele de ovelha, mas como é que você vai identificar isso? É pelos frutos. Então, quem se arrependeu mesmo, você vai vendo a história da vida da pessoa. Não, basicamente, não é da nossa orçada ficar se metendo na vida dos outros, saber quem se converteu, quem se arrependeu, isso é Ele e Deus, né, basicamente. Você não vai ficar aí julgando quem se converteu, quem não se converteu. Mas nós também não podemos ser ingênuos. Perceber coisas de pessoas e líderes que estão aí se envolvendo em coisas e situações, uma atrás da outra, e a gente fica ali, né? Então, pelos frutos, a gente vai conhecer a pessoa, pelas suas obras, nós vamos conhecer. Então, tem gente que só quer se dar bem ali, ou estão fugindo do flagrante. Terceiro mito que nós vamos ver aqui, é o mito da penitência. O camarada, ele está no rolo, ele vacilou, ele caiu, ele, sei lá, está num processo de libertação, contra as drogas, ou contra o álcool, contra os... Aí ele vai e fuma, ele bebe, então ele adultera, sei lá, ele erra. E aí ele vai se pune como uma maneira de barganhar com Deus e com as pessoas, esse dito perdão. Poxa, eu estou arrependido. E, gente, a penitência, ela está na religião aí, cara. Aí, com força. E na igreja católica, infelizmente, com muita força. Nós falamos aí um pouco sobre, na reforma de Lutero, sobre as indulgências, forma de você ali pagar o perdão de Deus. Outros saem de joelho aí, igual um doido, segurando uma vela, fazendo umas coisas que, né, é uma forma de você tentar amenizar ali o seu erro através de atos contra si mesmo. E aí dizendo com aquilo que você está arrependido. E aí não adianta nada você subir 300 degraus de joelho, se chegar lá em cima, você descer depois, fazer a mesma coisa. É mudança de mente, não é? E aí é a mesma coisa para a gente, crente. O crente não acende vela, não anda de joelho, mas a gente faz campanhas. A gente faz campanha de jejum, a gente faz campanha de oração, campanha de não sei quantos, 7 de sexta-feira de não sei o quê, da quebra de não sei o quê, e continua fazendo a mesma coisa. Isso é penitência, gente. Ah, não, vou ficar 30 dias jejuando aqui. Pô, legal, cara. Maravilha, Jesus fez isso, tal, um monte de gente. Jesus fez 40, Moisés, beleza. Mas com a motivação correta. E não como uma tentativa de barganhar coisas com Deus, eu consegui, isso é remissão de pecado, isso é obras com sentido meritório, meritório que fala? É trazer méritos, né, em cima das nossas obras, e salvação não tem isso, você não adianta tentar barganhar com Deus, eu vou subir, eu vou fazer aquilo, eu vou pagar promessa, não tem, com Deus não tem essas coisas, meu irmão. Então, igreja, nós vamos ver isso, é a tentativa do homem de anular, veja bem como isso é perigoso, a nossa tentativa de anular ou reduzir o sacrifício de Cristo, que se Cristo levou sobre si, se Cristo já pagou o preço, rasgou a cédula, cravou sobre a cruz, está lá em Colossenses 2, eu preciso mais coisa, mais sacrifício? Então, é o perigo da penitência. Hoje eu estava lendo no meu devocional Isaías 58, que texto fantástico, já está dentro do nosso cronograma de pregação, eu e o pastor Guilherme, botei lá, a gente está construindo eu e o pastor Guilherme, agora no começo do ano, o nosso cronograma, tabela de pregação, depois te passo, viu, Maia, grupo de louvor do semestre, e está lá, Isaías 58, que é o verdadeiro jejum. O texto você vai ler, que diz assim, ó, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que não afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. A Bíblia está dizendo, você está jejuando para os seus interesses. Aí ele vai dizer lá na frente, assim, olha, faça o seguinte, cara, versículo seguinte, porventura, não é este jejum que escolhi,
que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as alturas da servidão, as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Aí Deus está falando assim, olha, procure fazer coisas que vão abençoar outras pessoas e não ficar buscando interesses próprios. Então, são mecanismos de fé que nós usamos para apaziguar a ira divina, mas quando por trás está interesses próprios. Não adianta. Tem gente que faz jejum para emagrecer. Faz a dieta, não precisa fazer jejum, né? Não, pastor, eu aproveito daquela afinada, né? Não é isso, isso aí é dieta o nome. Jejum é outra coisa. Então, a gente precisa ter cuidado com alguns sacrifícios que nós fazemos, penitência, achando que isso tem a ver com mudança, com arrependimento. Pode vir um jejum com arrependimento, com choro, pode, verdadeiro, mas aí você precisa buscar a motivação correta. O quarto mito que eu queria pensar com vocês aqui nessa noite, é o mito da renovação. Pessoas, às vezes, renovam, dá uma repaginada, sei lá, no guarda-roupa. Isso acontece muito com o novo convertido. O novo convertido, de forma geral, ele fala, não, essa roupinha aqui que eu usava, agora eu não vou poder usar mais, essa sainha justa e tal. Ou então, acontece quando o cara também muda de emprego, ou muda ganha uma promoção, passa a ganhar mais, agora ele troca de bairro, está morando agora num bairro, num certo status diferente. Muda muita coisa por fora, o exterior, o status. Muda, às vezes, o linguajar, né? A pessoa agora, né, quando tropeça, em vez de xingar um palavrão, ele fala aleluia, sei lá. Muda a forma de cumprimentar a pessoa, em vez de falar oi, boa tarde, fala paz do Senhor. Mas o lá dentro. Então, às vezes a gente pensa que uma renovação do exterior é igual a uma renovação interior. Nós falamos isso aqui na nossa primeira mensagem, sobre mudança, que a mudança ela precisa ser no intelecto, ela precisa ser no coração e precisa ser no comportamento. Se a gente muda só o comportamento ou o ambiente que a gente está, essa informação, essa mudança, ela pode não ser verdadeira. É um mito que às vezes a gente olha e tu vê o camarada ali que, sei lá, se converte, aí tira o piercing do nariz, o cabelo era louro e bota preto, normalmente, e tal, vai fazendo aquela mudança de crente, né? Bota aquela paletó e tal, a Bíblia debaixo do braço, e eu estou usando aqui os extremos, né? Mas às vezes acontece com a gente muda por fora, e aí essa renovação pode ser até o começo de um processo, mas a renovação genuína que Deus quer é a que ele diz lá em Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 13, que diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Então ele diz, olha, beleza, faz aí o jejum, chora e tal, essa história de ficar rasgando veste aí e tal, rasga o coração. Então, essa é a renovação que Deus quer, que você rasgue seu coração diante dEle, coloque-se diante dEle com sinceridade, para mudar a sua vida verdadeiramente, não somente a aparência. Quinto mito, é o mito da justificação, e esse aí você precisa prestar muita atenção em você, ou na pessoa que está ali, dito, se arrependendo, ou mudando diante de você. Esse é o quê? O autor ele vai trazer aqui uma informação interessante, e eu confesso que eu não tinha pensado sobre isso. A pessoa que se arrepende, que confessa o seu pecado, ela não deve se justificar, não deve. Arrependimento e justificativa, elas não andam de mão dada. Quando a pessoa fala assim, eu errei, mas é porque...
não se arrependeu. Porque ela está se justificando o seu erro. Ah, mas é porque faltou, eu roubei porque não tinha dinheiro, eu adulterei porque a mulher me deu mole, minha esposa estava brigada comigo. Não se arrependeu. A pessoa, quando se arrepende, quando ela quer mudança, ela fala assim, olha, isso que eu fiz lá não deu certo, e acabou, ponto final. Quando eles ficam muito ali, e é básico isso, a gente ouve isso direto. Ah, mas pastor, é porque eu estava com fome, eu roubei aquele negócio. A hora que você estiver com fome, você vai roubar de novo, então é isso que você está dizendo? A hora que a mulher brigar contigo, e você estiver de novo com a mulher, não, você vai adulterar de novo, porque a justificativa é essa. Eu fiz porque, né, a situação, o ambiente, as coisas fizeram com que eu fizesse aquilo. E aí, se tiver a mesma situação aqui na frente, você vai fazer de novo. Então, você não se arrependeu. Então, não justifique. Não se justifique. Quando você cair, estiver diante de uma confissão, diante de um erro, não fique se justificando diante de Deus. Não fique, porque Deus sabe. Primeiro que Ele conhece seu coração. Ele sabe. A maldade está lá, não é porque aconteceu isso, aquilo, não, é porque está a maldade lá, porque se não tivesse a maldade lá, eu poderia botar 100 mulheres lá, que você ia correr igual fez José. Então, não fica nessa de ficar se justificando, não. Quer ver, olha, nós vamos ver isso em 2 homens na Bíblia. Vou citar aqui, por exemplo, Saul. Saul, lá em 1 Samuel 15, 13, 16, diz assim, quando Samuel encontrou Saul, disse, o Senhor te abençoe. Seguia as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas, porque pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus. Mas eu destruí totalmente o restante. Samuel disse a Saul, fique quieto. Você conhece a história? Samuel falou assim, olha, vai lá e destrói os amalequitas, mete fogo em tudo, acaba com tudo. E Saul foi lá, na hora que enfrentou os amalequitas, viu lá o boi, viu lá uma coisinha boa, falou assim, não, vou levar para fazer um sacrifício. Quis se justificar diante de Deus, diante do profeta, que ele não obedecer a Deus, e lá na frente o profeta vai dizer para ele não obedecer a Deus foi porque ele quis agradar o Senhor, e Deus falou através do profeta, olha rapaz, é melhor obedecer do que sacrificar, porque a rebeldia é igual a macumba, ele diz, a rebeldia é igual a feitiçaria, né? Então obedeça, Deus não te pediu esse negócio não, e aí aqui é a diferença daquele que não se arrepende, ele se justifica, né? Nós estamos falando que confundir justificação com arrependimento. Agora você para e pensa na vida de Davi. Saul se justificou, tanto é que quando lá na frente, em 1 Samuel 15, Samuel chega para Saul, porque ele oferece o sacrifício no lugar o holocausto, lá no lugar de Samuel, você demorou, por isso que eu fiz o holocausto, vocês conhecem a história, né? E aí, Samuel falou, rapaz, mas esse não é o teu papel, o papel do sacerdote, não era para você fazer isso, e aí ele se justifica de novo, não, mas é porque você demorou, e aí eu fiz. Então, esse é o erro nosso, quando a gente tenta se justificar. Natan chega para Davi faz aquela bagaceira lá que você conhece lá com a esposa lá, né, alguém me deu a cola aí, Urias, muito bem, e aí mata um homem, adultera, aquele rolo todo, Natan chega para ele, conta uma historinha, Davi cai, e aí quando Natan fala assim, olha, você é esse cara, você é esse homem, você que pecou, você que vacilou. Davi, simplesmente, o que ele diz? 2 Samuel 12, 13, então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor, ponto, acabou, a casa caiu, irmão, não tem, fazer o quê? Fui descoberto, as pessoas sabem, mas por quê? Não, meu irmão, pequei. Então esse é o arrependimento verdadeiro, por isso que é considerado um homem segundo o coração de Deus, mesmo diante de todas as suas lutas, ele não ficou tentando se justificar, meus irmãos, nós erramos,
Erramos, quem não erra? Todos nós erramos. Ser homem, desculpa usar essa expressão, mulheres, né? Ser mulher, assim, eu errei, cara, eu vacilei, eu caí, me perdoe. Ter coragem, não ficar tentando justificar. E a última coisa, eu quero meditar com vocês nessa noite. Fala rápido, né? A minha esposa sempre briga comigo em casa, ela fala muito rápido, né? Tá dando para entender? Não dá. É rápido, é piscar dos olhos assim, Jesus vai voltar, é rápido, tem que ficar atento aí. Sexto mito, é o mito de que o arrependimento ou a mudança desfaz as consequências dos meus erros. Esse aqui é clássico. Mas eu te pedi perdão. Se negão, você está com a conta lá no botequim lá para pagar, cara. Não é porque você agora aceitou Jesus que tu não vai pagar mais o carnê da Casas Bahia. Não, mas agora Jesus já perdoou os meus pecados. Perdoa o pecado, mas você tem que pagar a tua conta aí, tuas dívidas. E aí, eu estou falando aqui de uma linguagem bem simples, até esdrúxula, mas as pessoas às vezes acreditam que isso também está na sua vida espiritual. Meus irmãos, Jesus pagou o preço, legal, fechou. Mas existem pecados nossos que têm consequência, cara. Mas que Jesus pagou o seu preço, você está perdoado diante dele, ele vai te olhar como justo. Tem fatura que chega lá na tua casa. Passou o cartão, a fatura chega. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também se fará. Então, por mais que você se arrependa, fumou 30 anos, agora seu pulmão vai ficar limpinho? Deus pode fazer um milagre? Pode, a gente não duvida, né? O milagre de Deus pode limpar o teu pulmão aí, mas as consequências naturais do pecado, elas vêm, cara, não tem jeito, meu irmão. Agora que eu sou crente, a minha pena lá na cadeia, agora o advogado vai... Não tem isso. Então, é importante a gente parar para pensar sobre isso, porque tem muita gente ingênua, tem muita gente achando que vai continuar pecando em 2022, e essa fatura não vai chegar porque é crente, porque Jesus pagou o preço, porque a graça, não sei o que, não entra nessa, gente, foge do pecado, gente, foge do erro. Davi, eu vou encerrar com esse texto, 2 Samuel 24, tem um texto lá que Davi cisma de contar a moçada, ele faz lá, é um texto bem polêmico, demais para a exegese, mas Davi conta a turma para ir para a guerra, não era para ter feito aquilo, ele conta, faz censo lá, recenseamento e tal, deu rolo para ele, e aí então, vem o profeta, lá no versículo 12 do capítulo 24, e diz, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas, para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi, e lhe fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome venha à terra, ou por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê a resposta, e hei de dar ao que me envio. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caio eu. Davi, um camarada extremamente inteligente e de uma percepção espiritual fantástica. Você olha, melhor que essa consequência do meu pecado venha por meio do olhar de Deus do que por os homens. Os homens não têm misericórdia. Os homens, a lei, o pau quebra e você tem que pagar o que você fez. Não tem jeito. Davi trouxe essa orientação aqui, que é a orientação até hoje. Daí para hoje, mesma coisa. Mas diante de Deus, ele tem a misericórdia dele lá e dá
amenizada. Porém, ele também não zera a coisa não. Ele ameniza ali a situação, diz o texto, tal. Mas Davi não fala assim, olha, que eu caia na mão de Deus, porque Deus é bonzinho, Ele vai me perdoar e vai ficar tudo maravilhoso, eu posso pecar à vontade, porque Deus é bom. Ele não diz isso não. Eu caio na mão de Deus, porque a forma que Ele achar melhor para me castigar, ou para me cobrar, ou para me punir, vai ser muito melhor do que a forma que o homem vai pegar e me castigar. Mas o fato é, tem consequência, meu irmão, tem consequência. E a gente precisa parar para pensar e avaliar diante de tudo isso, parar de vacilar, gente. É uma palavra assim, né, mundana e tal, mas trocando em miúdos é essa. A gente às vezes erra dentro de coisas simples. Eu vejo, meus irmãos, eu falo para vocês como pastor e como psicólogo, das pessoas que a gente atende no dia a dia, coisas simples, que a gente fala assim, mas como é que você caiu nessa, cara? Como é que você fez isso? Como é que você destruiu a sua família? Como é que você acabou com a sua reputação? Como é que, coisa tão simples. Ah, pensei que não ia dar nada, não sei o quê. Tem consequência. Por mais que você se arrependa, por mais que em alguns momentos a esposa fale, não, tudo bem, meu marido, eu te perdoo, vamos tentar mais uma vez. A gente costuma dizer que o cristal quebrou, a confiança foi abalada, tem preço, meus irmãos. Eu queria encerrar deixando, a gente precisa, foi palavra de João Batista, sério, batendo na moçada, Jesus veio bater na moçada, arrependa, porque a gente não pode continuar no ano vivendo dessa forma. O que é que precisa ser mudado na sua vida? Qual é o problema? Qual é o pecado? Muda, cara. Muda porque a fatura vem. Não acha que Deus vai passar a mão na sua cabeça, ou que a sua esposa vai te perdoar, ou que o patrão vai... Não, uma hora a fatura chega. E se a gente tiver sabedoria, buscar discernimento de Deus, porque, assim, não é fácil, meus irmãos. Isso tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, a gente cai, eu caio, você cai, todos nós. O único que não caiu foi Jesus. Não é fácil mudança. Mas a gente precisa ter a consciência de que se a gente não mudar, tem preço, tem a fatura que chega, quer você queira, quer você não queira. Em nome de Jesus, que a gente busque sempre, a cada dia, ter uma vida melhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé? Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por essa noite, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, Deus. Embora algumas coisas possam parecer duras, ó Deus, difíceis de ouvir, mas é melhor ouvir agora, ó Deus, enquanto há tempo de mudança, enquanto podemos ouvir, ó Deus, vinde bendito do meu Pai, do que aquele terrível dia, ó Deus, fatídico dia, em que o Senhor pode voltar e encontrar as 5 virgens, ó Deus, com as vasilhas de azeite vazias, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vigiar, ó Deus, a orar, porque o Senhor vai voltar, o seu Filho, Jesus, vai voltar, no piscar dos olhos, ó Deus, e nós precisamos estar atentos, ó Deus, com a nossa vida digna diante do Senhor, ó Pai. Pai, nós sabemos, ó Deus, que não são as nossas obras que vai nos salvar, ó Deus, porque quem nos salva é o sacrifício de Jesus, o olhar de regeneração por meio da nossa fé nele, ó Deus, e isso tudo é pela graça, ó Pai. Mas uma vez salvo, ó Deus, o Senhor quer essa vida de santidade, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a identificar o que precisa ser mudado em nós. Nos ajude, ó Deus, a mudar aquilo que precisa ser mudado. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite.